Vai você põe aqui. Tá bom? Pega uma aguinha, boa noite para todos. Estamos aí em mais um trabalho do CEAL, né? Vamos agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui na Casa Espírita. Com licença esse Espírito amigo, benefeitor que é Antônio de Oliveira, todas as famílias de amor que aqui com ele trabalham, os nossos trabalhos de cura, na mais perfeita hora, e todos aqueles que aqui adentraram possam receber o que são merecedores. Hoje, em especial, recebendo a visita da nossa irmã Paula, que será a expositora da noite, que espiritualidade amiga envolva, que esses ensinamentos públicos dos Espíritos possam encontrar acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos, para que a gente possa compreender mais a doutrina, a vida e os acontecimentos, porque tudo decoa na mais perfeita hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só o teu reino, o poder e a glória. Seja bem-vinda, Paulo, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer retornar nesta casa. Eu não vim mês passado, senti uma falta danada de estar aqui, então muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês na noite de hoje. Para que possamos iniciar, eu peço licença. Amado Senhor, é com imensa gratidão estamos todos reunidos em seu nome, solicitando o amparo espiritual. Os teus emissários de luz nos envolvam com fluidos que possam refazer nossas energias, mas que também possam nos inspirar para bem compreendermos as lições de hoje. Solicito a presença do mentor amigo que Erasmo realize o trabalho de instrução. Tudo na mais perfeita harmonia, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos harmonizar? Marmita é fria, mas quem precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, frentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro. E sem dinheiro vai dar um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro,
trabalho. Nós vamos trabalhar então com o Livro dos Espíritos, questões 674 até 685A. E a gente vai conseguir trabalhar com o capítulo que fala da lei do trabalho. Lá os Espíritos então informam para Allan Kardec que o trabalho, ele... Olá, boa noite. Ele vai falar então que os espíritos, eles também trabalham, porque toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho, vai abranger todas as atividades que vão nos desenvolver e também permitem o desenvolvimento de outras pessoas. Tudo que é útil para nós e também para outras pessoas, seja essa tarefa remunerada ou não, é considerada um trabalho. Então, aquela dona de casa que levanta muito cedo, trabalha sem ter hora para acabar, então é trabalho sim. Ela não vai receber nada pelo trabalho que está realizando, mas é trabalho. Todo tipo de doação que nós fazemos dentro e fora de casa, todas as nossas assistências voluntariadas, então, são consideradas como trabalho. E aí os espíritos dizem: o trabalho é lei natural, é uma necessidade. E fala que a civilização obriga o homem a trabalhar cada vez mais. E que este trabalho, ele também vai trazer para o homem novas necessidades e também prazeres. Então, quanto mais se trabalha, mais vai ter necessidades e também mais vai ter prazeres. É aquela ideia de... dependendo do local onde eu estou inserida, do meu salário, eu tenho novas possibilidades, eu tenho novos desejos e assim as coisas vão evoluindo na minha vida. Mas eu tenho sim novas visões, eu desejo outras coisas. Então o meu ambiente de trabalho também me permite desejar outras coisas, inclusive materiais. E aí ele diz aqui que o espírito também trabalha, porque toda ocupação útil é trabalho, e a gente vai falar que no mundo espiritual, de forma geral, existem diversas ocupações, diversos trabalhos que são sim muito edificantes. Fala para nós também que o trabalho é expiação e um meio de desenvolvermos aí, de aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Ele deve ao seu trabalho o seu sustento, a sua segurança e bem-estar. E aí ele ainda diz: para aquele que possui um corpo fraco, Deus vai conceder a ele inteligência. Então ele pode não conseguir as coisas através deste corpo forte, destas potencialidades físicas, mas ele é dotado de uma inteligência, porque ele pode utilizar esta inteligência como um trabalho. Kardec ainda vai falar para nós que os animais, eles também trabalham. E a gente vai lembrar aí de muitos e muitos grupos de animais, por exemplo, cavalos, bois, vacas, animais que realmente são utilizados pelo homem para realizarem trabalhos específicos que vão reduzir os esforços dos homens. Então existem esses grandes animais que favorecem os homens também neste ambiente de trabalho. Mas ele está falando aqui que os animais, eles trabalham, mas como eles têm uma inteligência limitada, o trabalho do animal, ele vai servir apenas para cuidar da própria conservação física, diferente do homem, porque para o homem existe um duplo objetivo no trabalho deste homem. Ele vai ter a conservação física, porque todas as nossas atividades, olha, eu estava até falando aqui para minha família, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu estou trabalhando desde as 7 horas da manhã, fui até as 18h30 trabalhando. E aí, em virtude do que eu fiz com os meus pacientes que estavam acamados, eu estava entrei ali e falei, eu estou com as minhas pernas tremendo, porque eu fiz esforços físicos para atender esses pacientes. E conforme eu fiz esforços físicos, com isso eu também fiz, boa noite, uma manutenção para os meus próprios músculos. Então, enquanto eu estava cuidando dos músculos dos meus pacientes, este esforço gerou então uma manutenção para os meus músculos.
Então é disso que ele está falando. O trabalho faz conservar o nosso corpo, mas também entra aí para o aperfeiçoamento da nossa inteligência. E com isso nos conduz ao progresso, diferente dos animais que não vão ter essa parte. Então essa é a diferença específica. E aí fala para nós também aqui, e fala, é necessidade que o eleva acima de si mesmo. O mentor está falando para eu falar mais devagar. E aí chegou ele aqui finalmente, obrigada mentor, dizendo que a partir deste trabalho, do contato que nós temos com outras pessoas, nós vamos assimilar uma série de questões que a gente nem imaginava que ia assimilar. A gente aprende uns com os outros. Então, no seu ambiente de trabalho, se você estiver realmente utilizando aquelas horas que lhe foram concedidas, não apenas para ganhar dinheiro, remuneração, mas para aproveitar tudo que o ambiente te confere, você vai assimilar além do que o seu trabalho poderia te permitir. Esta troca, esta interação faz com que a gente se desenvolva muito. Então, por isso que ele falou, coloca você acima de si mesmo. Você aprende coisas que não imaginaria. Ele está me fornecendo o exemplo de uma professora na sala de aula. Ela aprendeu, é você que é professora? Não. Mas eu estava pensando. Então, perfeito. Mostrando aqui a professora. Estou aposentada, mas sou. Então, né? serviu mais alguma? Perfeito, vocês. Mais uma. Pronto. Então, tá aqui o mentor falando das professoras. Normalmente utiliza, né, quem tá aqui. Então, aqui está me mostrando muitos aluninhos na sala e a professora. Vamos dizer que ela está ali para ensinar português. Mas só que ela está ali para ensinar português no contato com 25 crianças. É isso mesmo, meninas? Ele foi super delicado. Falou que nesse dia estava tendo virose. Só ficou 25, tá? Então, destas 25 criancinhas, você está ensinando português. Mas as criancinhas, elas vão falar, ô tia, mas lá em casa aconteceu tal coisa, não tem nada a ver com a aula. Mas essa tia, que é muito delicada, ela assimilou algumas coisas que aquela criança trouxe. Era para ela ensinar. Mas ela é muito delicada, ela aproveita esse momento. E aí ela conseguiu aproveitar com o seu aluninho. É isso mesmo, meninas? A gente aprende? Aprende muito. Histórias de vida, relacionamentos domésticos, familiares, comportamentos. Então nós vamos assimilar coisas que nós nem estávamos ali para receber. Nós estávamos ali só para oferecer a aula de português. Então, é isso que é violência doméstica. Hoje em dia tem vários... então, muitos maus tratos. Então, são muitas abordagens e muitas questões que a gente nem estava imaginando que ia colher e que faz com que nós estejamos pensando em vários aspectos da vida. E aí é com isso que a gente vai se desenvolvendo. Então, foi isso que ele trouxe para nós como exemplo. Querem colocar alguma coisa? Não. Posso seguir, né? É que o estado tá muito forte, né? Muitos casos. E também tem aquela que as meninas são, não sei se agora a palavra, que o pai estupro, né? De violência sexual. Muitos e muitos casos. Então vejam o tipo de abordagens que nós temos no ambiente de trabalho e que vão nos fazer refletir. Aí seguindo, ele fala dos mundos mais avançados, informando que nos mundos mais avançados a natureza do trabalho será proporcional à natureza das necessidades. Então, quanto mais a necessidade for material, mais o trabalho será material. Consequentemente, nos mundos mais avançados, com os espíritos muito mais evoluídos, estes trabalhos serão cada vez menos materiais. E aí ele explica, o homem ele não permanece nunca inativo ou inútil no plano espiritual. É aquela questão que muitas pessoas acham assim, mas vai encontrar um local de repouso, de inércia, assim, morreu, que bom que descansou, né? Às vezes vão falar assim, morreu, foi melhor, porque assim ele descansou. Que nada, aquele que realmente já conhece alguma coisa da sua necessidade evolutiva, vai chegar quando
passou o tempo de perturbação, já está compreendendo o que aconteceu, chegou no posto de socorro, já está refeito. Então, quando adentra uma colônia, ele parte para estudo, que também é um trabalho, o estudo também é um trabalho, e vai realmente trabalhar em tarefas que sejam edificantes para ele e para outras pessoas. Então é por isso que ele diz, ninguém fica na inércia. No mundo espiritual existe muito o que fazer. E ele diz até porque... Deixa eu te perguntar, é verdade que os músicos têm uma ala só deles, um local só deles? Olha, quando nós lemos alguns livros, muitos livros mostram para nós, sim, diversos locais, tanto de estudo como de atuação. As grandes bibliotecas, os locais, os grandes auditórios. Então, tudo isso que são músicas extremamente edificantes, que trabalham com esta harmonização fluídica e que trabalha também para o aperfeiçoamento, porque muitos desses espíritos reencarnarão exatamente utilizando essas potencialidades, como musicistas. Então, existem sim esses locais que são apropriados, porque continuam em estudos. Então, quando vem de lá para cá, já vem mais aperfeiçoados. Por isso existem tantas crianças que vêm atualmente cada vez mais desenvolvidas, porque existe esse trabalho de estudos no mundo espiritual. Então, nós acreditamos que sim, através desses livros que enviam para nós. E aí, continuando, fala aqui então que a ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício como tantos imaginam. E aí ele manda aqui essa informação, eles mandam a informação através de Kardec, dizendo que aqueles que possuem bens materiais que sejam suficientes para que a pessoa não necessite trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Então ele já tem bens suficientes à sua subsistência. Ele está livre do trabalho material, mas ele não está livre da obrigação de se tornar útil. Aí ele diz, conforme as suas possibilidades, do dever de fazer o seu aperfeiçoamento e também colaborar para o aperfeiçoamento dos demais, porque isso também é um trabalho. Então vamos dizer que alguém aqui nasceu muito rico. Ela não precisa realmente, essa pessoa não precisa trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, não é verdade? Nasceu muito rico, está com a vida ganha, está tranquilo. Mas por um acaso, esse rico, ele pode ficar sem fazer nada? Então aqui está falando que não. Ele tem o dever de colaborar com o seu desenvolvimento, trabalhar para o seu aperfeiçoamento, mas também colaborar com o aperfeiçoamento das outras pessoas. Então ele precisa pensar que existe uma série de coisas que podem ser feitas com a sua utilidade. A gente sempre fala assim do trabalho voluntário, do trabalho social, diversas tarefas onde nós podemos utilizar bem o nosso dia. E aí até tem um trechinho mais pra frente que ele fala assim, ó, se ele não tem a necessidade de se alimentar com o suor do seu rosto, ele tem a obrigação de ser útil para os outros. E essa obrigação será maior quanto maior ele tenha tempo para servir ao próximo. Então, é isso. Eu sou riquíssima, não preciso trabalhar para viver. Então, se eu tenho, meu Deus, o dia inteiro livre, por que eu ainda não fui fazer nada de útil? E isso é vale para todos. De repente, uma dona de casa que o marido sai para trabalhar. O marido trabalha, o marido trabalha muito e ela não precisa se preocupar com nada. Mas fala assim, olha, eu trabalho para manter a nossa família. Você não era assim antigamente? Na época da minha mãe era assim. Você não quero, inclusive eu não quero que você saia para trabalhar. Você vai ficar em casa, cuidando da nossa casa e dos nossos filhos. Então ela estava trabalhando muitíssimo. Mas de repente os filhos crescem. Os filhos se casam. Os filhos saem de casa. E aí ela ficou ali em casa, o filho casou novo. Ela tá ali, ó, com 45 anos, 50 anos. Só ela e o marido. Sabe aquela mulher preciosa que num instantinho ela dá conta da casa? Num instantinho ela dá conta da roupa e o alimento já está pronto? Aí, meio-dia, ela já acabou com tudo. Ela não tem mais nada para fazer. Aí você fala assim, a casa tá limpa? Impecável. A roupa
em degradê no guarda-roupa aqui, ó. Comida cheirosa, maravilhosa, tá? Inclusive tem congelado. Se você abrir ali o congelador, tá powerzinho assim, ó. Tudo etiquetada. Tem nada mais para ela fazer a tarde inteira livre. Então essa mulher, ela tem que trabalhar. Ela tem que ser útil para ela e para o seu semelhante. Ela tem que encontrar algo para fazer para o seu desenvolvimento e também em benefício do próximo. É muito legal isso, né? Porque a gente não escuta falar disso por aí. As pessoas acham assim, eu tô livre para ficar na sessão da tarde. Existe sessão da tarde ainda? Existe? Eu então, também não sei, mas eu chego na casa das pacientes, tá passando Tieta. Todo mundo assiste Tieta, gente. Vale a pena ver de novo. Vale a pena, então pronto, vale a pena. Aí ela fica a tarde inteira mudando de novela, começa acho que 1h no SBT e segue na Globo até 10 horas da noite. Aí ela fica lá, novelando. E acabou, é só isso a vida. Então é por isso que a gente tem que refletir, porque tem muita coisa para fazer e tem muitas necessidades nossas e dos outros. Então que possamos realmente falar mais sobre isso, para que as pessoas sejam realmente úteis. E tem muita coisa a ser feita, muita. O mentor está falando, pensem no que pode ser feito. Pensem, que vai ser a reflexão, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí ele está falando aqui também, ó, seguindo, que Deus é justo e ele vai desaprovar quem por vontade própria tornou-se inútil, tornou a sua existência inútil porque vive às custas do trabalho alheio, que cada um se torne útil conforme as suas aptidões. Então, a gente estava falando daquela esposa, que ela já formou os filhos já saíram de casa, só que ela está ali a tarde inteira, ela está útil ou inútil? Inútil. Ela está inútil. Ela está ali novelando e ela está inútil. Não tem motivo para essa pessoa continuar na inércia. Não é aqui. Aqui, quando nós reencarnamos, nós todos viemos a trabalho. Não tem ninguém aqui que está passeio. Está todo mundo devedor. Está todo mundo tendo que suar a camisa para melhorar a sua situação. Então, são muitas horas perdidas diariamente. E assim, nós trazemos a reflexão de hoje. O mentor falou, pensem, o que pode ser feito? Se eu estivesse na situação dessa senhora, o que é que eu poderia fazer para melhorar então, para utilizar este tempo livre? Eu pensei em estudar, porque eu adoro. Eu pensei em estudar, eu pensei em de repente fazer um curso. Eu posso considerar isso como um trabalho? Posso. Então, de repente, só de fazer um curso, eu já estou utilizando o meu tempo livre. Isso vai me beneficiar, indiretamente pode beneficiar outra pessoa, porque de repente meu marido chega em casa e eu vou trocar uma ideia com ele. E aí eu já dividi o conhecimento. Outra coisa, me deem exemplos. Dar aula, né? Dar aula! Isso é muito... Maravilhoso. Porque o dinheiro é um poderoso aliado ao intelecto. Muito A pessoa estuda muito, tem que compartilhar isso com você. Conhecimento, isso é uma obrigação, muito bom, obrigada. Não é exatamente uma obrigação, Ai, né? o segundo- O livre-arbítrio está até acima da Sempre lei de Tarapá. respeitado. Mas Porém, seria o ideal, né? Que a eu vou pessoa utilizar a compartilhasse. palavra que eles estão utilizando no livro dos Espíritos, é nossa obrigação sermos úteis. Então é sim nossa obrigação sermos úteis, apesar de que o nosso livre-arbítrio sempre será respeitado. Só que se é uma obrigação ser útil, respeita o livre-arbítrio. Quando eu não faço uma coisa que eu deveria fazer, eu serei responsabilizada por isso quando chegar no mundo espiritual. Então fica a dica. Uma horta, algo em prol da natureza. Muito legal, muito legal. Que é um trabalho que vai beneficiar toda a família. Enquanto ele estava falando de dar aula, o meu mentor enviou mais uma mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Esses dias eu recebi um professor lá no consultório. E aí ele foi fazer um tratamento emocional com acupuntura. E aí ele falou para mim, eu estou muito insatisfeito. E até quero dividir isso com você. Eu falei, então vamos dividir. Aí ele falou assim, eu estou insatisfeito porque eu tenho o dom de ensinar. Eu fiz com todo o meu prazer os estudos para ser um professor, mas hoje eu entro na sala de aula completamente desmotivado.
porque eles não querem, eles não aceitam o que eu estou entregando. Então foi isso que ele falou, eu estou entregando, eu estou fazendo o meu melhor, mas eles não aceitam eles não querem receber os alunos. Ele falou, e aí eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou ficando muito deprimido, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu até falei, você está pensando em modificar e parar de dar aula, fazer outra coisa, né? Ele falou, não, eu estou pensando em ser palestrante espírita. Eu falei, sério? Aí ele, eu falei, nossa, super te apoio, é maravilhoso. Ele falou, é porque eu gosto muito de pesquisar, eu também sou espírita. Aí ele perguntou pra mim, será que se eu fizer isso, eu vou me sentir preenchido? Eu falei, com certeza! Super apoiei, eu falei, você vai se sentir preenchido. E foi o que o nosso irmão falou. Todos precisam do que ele vai entregar. Porque ele está dividindo. Tudo que ele aprende, ele divide. Então, como nós ficamos satisfeitos de fazer uma leitura e falar assim, olha, eu vim dividir com vocês. Então, foi o que ele falou, é uma entrega. Eu estou entregando, mas os alunos não querem receber. Então, ele vai entregar para quem deseja receber. Né? Porque só vem para cá quem está buscando alguma coisa, quem quer receber, nutrir-se de conhecimento. Então, foi muito legal o que ele falou, porque ele pensou em trabalhar com a doutrina espírita, em forma de entregar conhecimento. Então, também é uma maneira de trabalharmos. Mais alguém pensou em alguma coisa? Essa aqui falou que não. Estava falando, eles estavam mostrando aquela moça que ficava em casa assistindo novela e tricotando os bebês no frio. Ai, que lindo, amei. Então tem essa também. A senhora é noveleira, não tem jeito. É viciada em novela, ninguém vai conseguir tirar a novela de dentro dela, é uma coisa que já está impregnada de outras existências. Mas ela soube de um grupo que cuida de gestantes carentes, onde os bebezinhos precisam de tudo, toda assistência material. Então ela falou, mas eu sei fazer tricô, eu sei fazer roupinhas de bebê, vocês aceitam a doação? E o grupo falou, sim, nós aceitamos. Então ela começou a tricotar e assistir novela tudo ao mesmo tempo. Enquanto ela estava assistindo novela, as mãozinhas afiadas tricotaram muitas e muitas pecinhas para os bebês. Então é um trabalho edificante? É um trabalho edificante, vestir aquele que está nu. Então, é também um bom exemplo. Muito obrigada. Mais alguém? Empreender também, né? Empreender, por exemplo, uma fábrica de roupinhas. Ai, não é? Além do prazer de servir, gera emprego. Nossa, super legal. E tem tempo, como é patroa, tem tempo de ficar vendo a novelinha, depois coordena a equipe. Olha, eu não tinha pensado. Muito bom a espiritualidade. Então, na verdade, que ele falou, empreender, permitir que outras pessoas atuem. Então, direcionar trabalhos, falar, olha, dá para fazer aquilo, vamos lá, né? Organizar, ter ideias. Então, permitir que as pessoas atuem é um trabalho muito digno. Então, existem muitas e muitas coisas que podem ser feitas. O mentor está mostrando para mim as roupinhas, uma série de artesanatos, uma série de culinária, está mostrando para mim brigadeiros que são feitos e que inclusive são doados para crianças carentes. Então, se você não precisa realmente trabalhar, tá ali assistindo novela, mas eu não preciso trabalhar, vai fazer docinho, vai enrolar, vai entregar para uma creche ou para um local que aceita isso. Então, tudo que você faz e que pode ajudar o outro é um trabalho super relevante. E existem inúmeras possibilidades. Vocês viram que estas inspirações chegaram para mim, chegaram para você, para o nosso irmão, mas todos nós que nos colocamos à disposição de servir e que oramos a Deus, Senhor, eu não sei que caminho eu sigo. O pessoal fala de tanta coisa que dá para fazer, eu queria ser útil, mas eu não sei como eu posso ser útil. E aí quando você ora pedindo esclarecimento, seu mentor, estes instrutores do alto vão utilizar o seu sono, então de repente você vai sonhar com alguma possibilidade. Se de repente está lendo um livro, você fala, é a resposta que eu precisava. Está assistindo um filme, vem a resposta que você precisava. Um outdoor, e você vê lá, ali alguma informação. Então, nas redes sociais, você vai ver ali, é a minha resposta. Então,
que possamos pedir sugestões e sermos inspirados no que podemos fazer para sermos úteis, aproveitando todo o tempo que estivermos encarnados para trabalharmos, porque isso sim nos edifica. E aí eu vou prosseguir aqui, ó, porque aí ele fala para nós, essa também é muito legal. A lei natural obriga os filhos a trabalharem para os pais, da mesma forma que os pais devem trabalhar para os seus filhos. Deus fez do amor filial e paternal um sentimento natural, onde esta afeição permite que exista um auxílio mútuo, mas eles dizem, isso está muito esquecido na sociedade atual. Imagina, se estava esquecido lá na época de Kardec, imagina nos dias de hoje. Nós encontramos muitos e muitos casos onde os filhos são cuidados pelos pais, mas quando eles crescem, eles cuidam dos pais? Não. Não. Né? E a geração de hoje, então... Imagina como é que vai ser no futuro. Então é isso que está falando aqui. E aí nós começamos a entender que os filhos devem trabalhar pelos pais. O mentor manda para mim 2 vertentes. Primeiro, da questão financeira mesmo. Os filhos trabalham e fornecem aos pais condições de terem vidas mais confortáveis. Então vamos dizer que o meu pai, ele é um cara super ativo. Ele é ativo, ele não tem problemas de saúde, ele consegue se cuidar bem, mas de repente eu trabalho. E se eu puder arcar com um convênio para ele, já não vai facilitar melhor, facilitar mais para ele? Então eu trabalho e ajudo meu pai de alguma forma. Esse é um ponto. O segundo ponto que ele mostra para mim é trabalhar no sentido de cuidar mesmo, que aí é ainda pior. E acho que foi isso que você pensou e eu também. Porque trabalhar no sentido de servir. De repente o meu pai está acamado. De repente meu pai precisa de mim para trocar uma fralda, para dar um banho, para dar comida na boca. É trabalho? É muito trabalho, muito. Existem casos, e a gente consegue ver isso todo dia, então não tem jeito, eu falo disso o tempo inteiro. Existem casas que nós vamos atender e as famílias contratam alguém para cuidar, porque estão trabalhando para manter a família, manter aquela cuidadora. Existem casos onde o próprio filho trabalha para cuidar. Então, nossa, meu Deus, começa super cedo, e é banho, e é café, horário de remédio, tem que cortar a unha, tem que lavar o cabelo, trocar a fralda, e agora vem o almoço, e daqui a pouco tem que trocar a fralda de novo, e aí já é o lanche, é remédio, não sei, tem que aferir a pressão, e a destro, e não sei o que lá. Então, é trabalho? É muito trabalho. Então, por isso que o mentor mandou para mim essas 2 vertentes. Primeiro, a vertente de dinheiro. E segundo, a vertente de trabalho mesmo, que está relacionado aos cuidados pessoais. Então, muito trabalho, que muitos filhos viram as costas para uma coisa e para outra também, e falam assim, eu não tenho nem para mim. E olha, também não recebi de você quando eu era criança, porque o que você me deu eu acho que não foi suficiente, então você que vive a sua vida, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é muito comum? É muito comum. Então, na nossa sociedade, eu vou falar, muitas vezes as pessoas têm essa distância dos seus entes queridos. E em muitos casos, nós só reencarnamos neste núcleo porque nós temos muita coisa para aprender uns com os outros. Ninguém está no núcleo familiar por um acaso. Né? Então, realmente, para aprender a amar ou para consolidar ainda mais este afeto. Precisa perdoar, precisa amar, ou simplesmente trilhar junto mais uma existência. Mas aí o mentor pede para falar assim, por que é que essas crianças e esses jovens, que serão os adultos do futuro enquanto nós seremos velhos, por que é que eles não vão aprender a cuidar de nós? Por que é que eles não sabem cuidar de nós? Não foi ensinado, né? Muito obrigada, era isso. Eles não foram ensinados. E quem é que ensina? Os pais. Os pais acham ou nunca pensaram nisso ou não estiveram completamente presentes, alguma coisa aconteceu, talvez até mesmo na sua história familiar anterior, alguma coisa que gerou um bloqueio, não sei. Ou também não aprenderam. Ou também não aprenderam isso com a família.
Então, não sentiram isso, não sabem que tem que passar para frente. Então, não conseguiram. Mas tem um exemplo, eu acho que você não precisa falar, Tem um você exemplo. tem que agir. Tem. E aí, o que Você viu o acontece? exemplo, é tudo. Muitas vezes, eu acho que tem a ver com o que você está falando. A distância é tão grande que não consegue chegar perto de mim, sabe? Então, por exemplo, estou aqui eu com ela. Ela, desde pequenininha, sempre tentou chegar para receber um abraço. E eu não quero. Eu não quero abraçar. O meu exemplo foi esse. O meu exemplo foi de repulsa. O meu exemplo foi de negligência. Eu só grito. Porque possivelmente, vou usar esse exemplo. Lá na minha família anterior, eu era espancada todo dia. Então eu não sei abraçar. Eu não sei abraçar. E aí ela, quando eu ficar velha, ela vai me abraçar? Ela tentou muito tempo. Então, o que é que a gente está falando aqui? Nós temos justificativas, né? O mentor fala, todos precisam de terapias. Se não encarnados, mas desencarnados vão lá para fazer o tratamento psíquico. Então, a gente não está julgando de forma nenhuma, cada um tem sua história de vida e a gente até compreende. Um dos grandes problemas também é a falta de tempo de convívio. Sim. Porque a gente está imerso numa cultura extremamente materialista. Eu tenho uma amiga que está numa cultura pior ainda, ela mora na Califórnia. A economia da Califórnia é 5 vezes a do Brasil sozinho. Você tem ideia. Mesmo assim tem um monte de homeless, de pedintes, moradores de rua. Então os pais trabalham de uma tal forma, tão intensa, entulha a criança de brinquedo, hein? E vai tornando monstrinhos materialistas. E é só isso, só matéria. Só matéria. E a cultura norte-americana ainda é mais materialista ainda. Então fica uma distância imensa. Muito grande. Aí para as drogas é um segundo, entendeu? E aí assim, é só que matéria. Os pais querem terceirizar, né? querem terceirizar. Ó, a babá. Babá, Aqui tem muito bem vôlei, remunerado também. mas vai pra creche. Então não é assim. Não tem mais vó também. Não tem mais trabalho. Olha, Eu sou vó. Ah, você vó, que linda. Que linda você, vovó. É bonito, As avós hoje também trabalham. As avós crianças também estão trabalham. entregues, sei lá o quê, ao celular, ao Estado. Então tem tudo isso. Então, fechando esse trecho para a gente trabalhar com a próxima música, que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. A gente nem treinou para fazer desse jeito, né? A gente fecha essa parte dizendo que sim, a conscientização que nós deveríamos ter, já que a gente está conversando aqui no esclarecimento mesmo, era lembrar que elas precisam ser ensinadas. E vejam, olha poucas crianças e jovens. Então elas precisavam ser ensinadas a como cuidar dos pais no futuro. Lá em casa, o pessoal fala, não acredito que você faz isso com as suas crianças. Eu chego cansadona agora e às vezes eu falo assim, prepara o prato para a mamãe. Não era eu que tinha que fazer o prato para ela? Mas eu falo, coloca a minha meia. Mas por que, Paula? Você não sabe colocar sua meia? Eu sei, mas ela tem que saber colocar em mim. Eu não sei do meu futuro, eu não sei o que pode acontecer. Vai que no futuro, e que eu tô com 45 anos, eu tive pacientes com 40 anos com AVC que comprometeu de um jeito que ficou acamada aos 40 anos. Vai que eu preciso que ela faça o meu prato e dê na minha boca. Vai que eu preciso que ela coloque uma meinha no meu pé. Então, na dúvida, eu já estou ensinando agora. E elas são super delicadas. E aí acabou acontecendo que agora eu não preciso pedir mais. Ela, quer que eu faça seu prato? Não, hoje eu faço. Mas já estamos oferecendo ajuda. Isso daí também é um trabalho. E é um carinho também, É um né? carinho muito gostoso. E a gente está falando aqui de trabalho de educação, tá? Vamos lá? Gente, essa não foi muito ensaiada, mas vocês conseguem acompanhar a gente num tonzinho bem gostoso, tá bom? Todo mundo conhece essa, todo mundo. O mentor falou, quero essa, então vamos. 4.
muito suor. E mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse: Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. 3 dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Ele disse: Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Então, um dia uma chuva forte veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade, eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava: Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Eu disse: Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Foi uma boa escolha essa música, né? Porque tem a ver com tudo que a gente estava falando, com o trabalho, com essa necessidade de aprender dentro de casa como é que se trabalha. No caso dessa música aí, vejam que era uma família muito humilde, com muitas necessidades materiais, e ele precisou trabalhar desde muito cedo, como aconteceu com inúmeras pessoas conhecidas nossas, ou até mesmo com a gente aqui no Brasil. Então, muita gente começou a trabalhar quando tinha 7, 9, 11 anos de idade, trabalhando na roça, enfrentando trabalhos extremamente abusivos. Aí a gente chega aqui numa questão sobre o limite do trabalho, repouso. Kardec fala para nós que o repouso é a necessidade de quem trabalha, é também uma lei natural. Serve para fornecer para reparar as forças orgânicas e dar mais liberdade à nossa inteligência. Porque se coloca acima de si mesmo. Ele fala então aqui para nós que todas as vezes que o nosso corpo repousa, o nosso espírito se desprende e parte então para os contatos no mundo espiritual, que são importantíssimos também para o nosso desenvolvimento. Então a gente conversa com o ser que está encarnado, com o ser que está desencarnado, vai para os locais de afinidade, e isso, enquanto tudo isso acontece, o nosso corpo está descansando e repondo as suas energias. E aí ele diz: qual é o limite do trabalho? É o limite das forças, mas novamente o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então será que é normal? Eu levantei 5 horas da manhã, eu estou trabalhando ainda? Tô. Então eu levantei 5 horas da manhã, eu vou trabalhar até as 9 horas da noite, é normal? É normal, é normal. Todo mundo faz isso? Não. Mas não, mas é muito normal, não é muito normal, mas é super conveniente. Deveríamos sim trabalhar até os limites das nossas forças. E aí segue aqui falando
dos que abusam da autoridade. Boa noite. Para impor aos subordinados o trabalho excessivo. E aí ele fala que estes estão transgredindo a lei de Deus e fala que é uma ação condenável. Então a gente estava falando, tá bom então, ele fala, lembram-se do trabalho infantil? Trabalho escravo, trabalho infantil, então tudo isso que é condenável, tudo isso que não deveria ser feito, mas muitos começaram a trabalhar na infância para ajudarem no orçamento doméstico. Os próprios pais colocavam enxada nas mãos dos filhos. Então tem todas essas vertentes muito perto de nós, mas este que é dono de grandes empresas e que de repente abusam do trabalho alheio, isso aqui é condenável. Então a gente pode refletir de várias formas sobre o mesmo assunto. Aí ele segue dizendo do direito ao repouso na velhice. Ele é obrigado ao trabalho de acordo com as suas forças, mas o idoso que precisa trabalhar para viver e está incapacitado, o forte deve trabalhar pelo fraco. E se a família se isenta de cuidar desta pessoa, a sociedade deveria cuidar dele, porque isso é a lei da caridade. Então nós deveríamos ter todos estes direitos assegurados. Vamos trabalhar com o livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, porque nós finalizamos o capítulo da Lei do Trabalho. Mas esse escritor, ele traz também umas reflexões bem legais, falando que o trabalho honesto fornece a dignidade pessoal e faz essa pessoa respeitado pela comunidade em que ele vive. É por isso que a gente fala assim, trabalho dá dignidade. Então a pessoa ela precisa trabalhar porque ela se sente realmente muito digna, muito abençoada. Todos precisam trabalhar. Êxito no trabalho não está relacionado ao ganho de muito dinheiro, mas à satisfação íntima, que é o caso do professor que a gente estava comentando. Então não está relacionado a você ganhar muito, mas a você se sentir satisfeito com o que você está realizando. Então ele fala aqui que precisa estar relacionado, precisa se dedicar de acordo com as suas aptidões e também preferências. Seria fazer o que gosta. Aí ele diz, cada profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuem. Mas aí eu falei, fazer o que gosta, vocês ficaram assim, mas como assim? Aí ele fala assim, ó, se não consegue uma ocupação que deseja, então eu não estou trabalhando numa coisa que eu gosto. É o exemplo aqui que ele está dando para nós. Eu estou tendo que trabalhar nesta função porque eu preciso me sustentar. Porque fazer o que eu gosto eu não consegui me inserir. Então eu peguei esse emprego porque eu preciso lutar pela minha subsistência. Mas então você vai trabalhar insatisfeito, porque você não está fazendo o que você gosta. Como é que a gente resolve isso? Ele fala, então, nesse caso, você tem que se adaptar ao trabalho que você conseguiu, esforçando-se para fazer cada vez melhor, sabendo que este seu trabalho é útil para você e para os demais e concorre para o progresso e o bem-estar social. É aquilo que a gente cantou na primeira musiquinha. Na primeira musiquinha fala de diversas profissões, não é? Fala até do gari, naquela musiquinha do Seu Jorge. Porque cada profissão é importante para toda a sociedade. Precisa ter o padeiro, precisa ter a costureira, precisa ter o administrador, precisa ter o professor, precisa ter o médico, precisamos de todos. Então, se nós precisamos de todos, todos nós somos importantes. É desse jeito que a gente pensa. Ah, mas eu não estou fazendo o que eu gosto. Calma, mas você está inserido no local para se desenvolver. E deve estar acontecendo um monte de coisa importante aqui ao seu redor que você não está observando, porque você está falando que não está gostando de estar aqui. Enquanto você está reclamando que você está aqui, você está perdendo a oportunidade de observar um monte de coisa importante para o seu desenvolvimento. Você não está ali plantado nesse lugar por um acaso. Você está ali exatamente para interagir com estas pessoas e fazer este tipo de coisa. Eu não gosto. Eu acho que é um trabalho que me desmerece. Eu acho que é um trabalho que me humilham. Alguma coisa você tem que aprender. Se você está achando que você está sendo humilhado, você tem que aprender a ser humilde. Então você raciocina, sempre raciocinando. Deixa o sentimento de lado e está aqui como espírito eterno para raciocinar. O que é que você está fazendo nesse lugar que você não gosta? Por que você está ali?
O que é que você tem que aprender naquele local com estas pessoas? Então é assim que funciona. É com lógica e bom senso, mas tendo a certeza de que se você fizer cada vez melhor, o mentor fala, é com um sorriso no rosto. Servindo como Jesus pediu, se inclinando para lavar os pés dos 12. Então, desse jeito, você percebe que o seu trabalho é importantíssimo para todos ali e a coisa flui diferente. Você se sente útil e importante naquele local. Ele diz, todos devem ser, o trabalho deve ser assegurado a todos para prover as suas necessidades e também da sua família, sem pedir nem aceitar esmolas. E aí ele ainda diz assim, o desemprego, a fome, a nudez, o desabrigo, o crime e a enfermidade trazem para nós este aspecto de sociedade mal organizada, que precisa de justiça social. E nós percebemos sempre o número de desempregados, o número de pedintes, o número de pessoas que estão passando fome, que necessitam de auxílio, de assistência. Quando a gente sai para entregar a cesta básica, quando a gente vai entregar as quentinhas no Natal, quando a gente está ali trabalhando na assistência à gestante carente, a gente percebe que não tem fim, é muita gente precisando. Quando a gente volta para casa e vem embaixo da ponte, é pouca gente? É muita gente. Então, se essas pessoas não têm condições de receber um emprego, lascou com tudo. Tudo desestrutura. Então, por isso que a lei do trabalho, ela precisava ser muito respeitada. Novamente, educação. Mas vocês vão falar, opa, mas você não tinha que falar dos governantes? Ainda assim, é educação. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que fala da lei do progresso também, que deriva do trabalho. Né? Então, nem sempre o homem está disposto, principalmente o homem que tem muito poder. Porque só no Brasil, quase $1 trilhão enterrados em paraísos fiscais. Chico Xavier tem um livro que se chama Dinheiro. Se você querer tangir para a parte econômica, você tem $1 trilhão enterrados, literalmente enterrados, entesourados. Toda essa massa de recursos poderia estar gerando exatamente esses empregos, esse desenvolvimento. Então, eu acho que é uma educação do sentimento. A gente tem o espírito Vinícius, porque não é só acumular recursos, entendeu? A gente vê nos Estados Unidos, aquele Neil deGrasse Tyson, que é discípulo daquele grande astrônomo que eu estou falando agora. Ele fala, a ciência não quer saber. A ciência, antes de você nascer, você era nada e morreu é nada. Então, eu acho que a ciência tem que realmente fazer essas pazes com a religião, Com certeza. a matéria espírita, para que efetivamente haja uma educação no sentimento. Porque o egoísmo graça é totalmente livre e leve solto. Com certeza. Bom, vou prosseguir aqui, tá? Ele vai falar aqui para nós da aposentadoria. Muita gente pensando assim, ai, falta tantos anos para eu me aposentar, né? O pessoal fala assim, conta no dedo, ó, contagem regressiva, eu vou me aposentar, e aí, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. E aí, um belo dia, esse dia chega. E aí tá falando assim, olha, principalmente quando ele goza de plenas forças físicas e mentais, quando ele se aposenta, era aquele que saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite. Igual eu. Aí ele falou assim, agora me aposentei, tirou tudo, todo o trabalho tirou dele. Ele vai ficar feliz? Não, ele não vai ficar feliz. Ele vai inclusive ficar irritadíssimo, ele vai ter fastio. Ele vai ficar irritadíssimo, ele fala aqui para nós 3 palavras, ó. Hipocondríaco e desassossegado. Justamente porque ele precisa encontrar algo para fazer, porque ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário. E aí o mentor me manda outro exemplinho. A Cláudia. Estávamos nós em outro centro espírita, lá na Vila Carmelo, num local bem carente lá de Guarulhos. E aí ela é professora também, colega de vocês. Professora, trabalhava em 2 escolas, aquela loucura, mas espírita. E aí muito legal, porque dirigente de 2 casas espíritas, uma com estudos muito bacana, a outra com assistência infantil maravilhosa. E aí ela agora conseguiu se aposentar da 2ª escola. E aí a gente falando, e ela radiante, né? Mas por que ela estava radiante, gente? O que ela está fazendo?
trabalhando em 2 centros espíritas. 2. Então, quando ela saiu da segunda escola, ela ficou sem fazer nada? Ela está fazendo muita coisa, muita. A mulher trabalha demais. E trabalha assistindo um, assistindo o outro, correndo de um lado para o outro. Então, ela fica parada? Não. Então, o que é que esse escritor está falando? Você vai se aposentar? Que legal! Antes de se aposentar, já procura uma coisa para fazer. Antes de sair do seu trabalho, já tenha em mente onde você vai se inserir para continuar produzindo. Então, ou você vai trabalhar num centro espírita, ou você vai estudar aquele papo de antes. Porque você precisa estar ativo. Nós recebemos pacientes que caem em depressão de verdade quando se aposentam. E temos, inclusive, notícias de pessoas que depois de alguns anos desencarnam de tanta tristeza, segundo o mentor. Então, isso acontece exatamente porque se vem como uma pessoa que agora acabou minha vida. Porque eu não tenho mais nada para fazer, eu vou ficar sentada nesse sofá que eu nem conhecia. Tá na minha casa há 20 anos, mas eu nunca sentei aqui porque não dá tempo. Agora eu tenho que assistir novela com a minha mulher. Aquela que assiste novela a tarde inteira é a mulher dele. Ele tá aguentando mais assistir Tieta, gente. Tá quase morrendo de tristeza. Tieta. Quando não é Big Brother. Big Brother, gente, Big Brother. Não dá, ele não aguenta mais, coitado. Então vocês podiam conversar com ele e chamar para vir trabalhar aqui no centro espírita. Geralmente os homens se entregam muito. Muito. As mulheres costumam, né, já fazer sempre. Começou com depressão, parou de trabalhar. Aí depois vai sentar, lá no banquinho, no abrigo da água, fica ali, Parado, sabe? Pô, agora tem uma distração para esse aposentado. Qual é a distração? Correr atrás do dinheiro que estão roubando. Olha, achou um trabalho edificante. Só nesse país que acontece isso. Vou botar aqui, ó, o meu roteiro, que eu tenho 5 minutos, eu vou conseguir, gente. Tem que ter uma música que terminar isso aqui. Mentor Frank Capra, psiquiatra, deixa uma frase importante para nós: tal como amor, o trabalho é medicinal, alivia os males da alma. A gente vai tentar fechar aqui com Leis Morais da Joana de Ângeles. Tem um trechinho legal do Evangelho, João 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Sob pretexto algum te permita a hora vazia. Trabalho e oração são antídotos contra o mal. A ociosidade surge e aí cresce o mal. Pensamentos deprimentes e tentações crescem na hora vazia. Então a gente já lembra de várias frases que diziam: cabeça vazia é a oficina daquele lá. Então nós precisamos estar sempre trabalhando. Vou fechar assim com Constituição Divina de Richard Simonetti, porque esse escritor vai trazer para nós a última música. Ele fala: à medida que o espírito evolui, seu trabalho contribui para a harmonia universal, transformando-se em instrumento da vontade do Senhor, dispondo a colaborar com o Pai. Quanto mais nós estamos nos desenvolvendo e nos sentindo úteis no nosso ambiente de trabalho do plano físico, nós percebemos que podemos aproveitar ainda mais as nossas horas para produzirmos. E aí chega aquela vontade de realizar o trabalho edificante. É quando nós falamos assim, ó, eu quero trabalhar na evangelização. Eu quero trabalhar aqui no centro espírita. Quando é que vocês vão preparar as quentinhas? Eu quero vir aqui fazer aquele arroz soltinho que eu sei fazer. Eu vou sair para distribuir os alimentos para aqueles necessitados. Para descascar cebola, alho. Eu quero descascar cebola. Eu sou ótima em descascar o alho. Alho, então, é melhor ainda. Eu sou perfeita para essa função. Eu já me instruí. Eu quero ser médium. Eu tenho este dom. Eu posso servir os espíritos necessitados. Eu posso realizar o trabalho de propagação da palavra, porque eu estudo. Então, eu posso ser uma professora de curso. Eu me coloco à disposição de fazer as palestras sempre que você quiser. Então, quando nós estamos sentindo o gosto da utilidade, nós nos colocamos à disposição de servir aos espíritos de luz. Isso acontece aqui enquanto encarnados e também no plano espiritual. Depois que nós desencarnamos, nosso trabalho não para. Quem aprendeu a ser útil aqui enquanto encarnado, quando morre, corpo físico, chega lá, vai querer ficar de braços cruzados? Eu que não vou. Eu tô
Tô querendo trabalhar, me dá um pano aí para eu limpar esse chão aqui. O que você quer que eu faça? Eu tô aqui para trabalhar. Então, eu espero que todos vocês sintam este gosto pelo trabalho e que Deus abençoe muito as ricas atividades de cada um. Façamos uma prece. Alguém tem mais alguma colocação? Tem 3 minutos. Ninguém? O corpo é movimento, né? Isso. O corpo precisa. Falamos disso através do trabalho, a conservação, é importantíssimo. Vamos fechar? Então nós vamos agradecer a equipe espiritual desta Casa de Luz que nos beneficiou com este contato, onde nós oportunamente conversamos sobre o trabalho, sobre a dignidade de sermos servidores. Senhor meu Deus, abençoa os nossos trabalhos, abençoa as nossas tarefas e atividades, que possamos ter a certeza do quanto somos importantes no ambiente onde estamos inseridos e que os teus elevados espíritos possam nos aconselhar a realizarmos essas tarefas de forma cada vez mais proveitosa para nós e para os nossos irmãos. Se eu não estou aliada a um trabalho edificante, trabalho de voluntariado, que eu possa refletir sobre isso. Trabalhar sem esperar receber nada em troca é a melhor forma de nos depurarmos, porque estamos realizando a caridade. Agradeço a Erasmo por mais este trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Graças a Deus e a Jesus, fazemos a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Vamos fechar? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É. Mas tá aí.
Pessoal, não esqueça, por favor, da nossa rifa, está um pouco parada. É a rifa de um espremedor de fruta e de uma batedeira. A R$12 o nome. Tem nome ainda? Tem. Tem Ele bastante. ganha os 2 prêmios, né? É, os 2 prêmios pelo valor só. E lembrar também que nós vamos ter nossa noite do pastel sábado que vem. Sábado que vem, noite do pastel com bingo aí, pessoal. Todo mundo convidado aí participar com a gente. Né? Comer um pastelzinho, tudo bom. E jogar um bingo. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vai ser às 7h30. A partir das 7h30. Convido os amigos, venham aqui compartilhar conosco. Né? É o momento da gente confraternizar um pouquinho, né? E ajudar a casa e brincar um pouquinho. Né, no bingo. Alguém mais? Gente, olha, falta bastante ainda. Ânimo! Quem será, né, que vai levar? Atualizou tudo direitinho? Sim, está tudo atualizado. Eu vou pegar um pouquinho. Deixa eu pegar. Aqui. Foi aí, depois eu passo para cá. Tá pegando ali, foi o nome da minha para pegar. Marta Pisa. E a senhora? Vai comprar? Oxe, quem sabe a senhora ganha? Não vou comprar. Vou comprar 2. Olha que bom. Não ganha num, ganha no outro. Tem que fazer frio hoje. Moça, anota 2 números para mim. Oi. Ah, Dois que números, bom. por gentileza. Peraí, vou ter mais Dá uma olhada. Vai passar pix? Olha aí. Danila? Se ganhar, vai fazer o bolo com nós aí. Tá bom, obrigada, viu? Já. Você recebe na sexta? Oba! Dos dois lados. Exame espiritual, né? Depois da palestra aí que ela fez, né? Vamos tomar espiritual, porque o tempo hoje ele se envolveu na palestra, não deu tempo para tomar o passe. Tá bom? Mas acreditem que no final a espiritualidade vai deixar o passe para todo mundo. Qual? Qual, mãe? Mostra o desenho. Graziela. Ah. É, 24. Deixa eu ver. Cinco nomes? Eu mandei, você viu, né? Minhas coisas, não esqueci. E aqueles também que desejam auxiliar mais ainda a casa, né, nós estamos com a ficha aqui de associado do CEAL. O valor que vocês querem pagar é o valor que vocês tiverem, que gostariam, tá? E aí precisaria só preencher uma ficha e todo mês pagar aquele valor desejado, tá bom? Para a gente contar com ele, para como a gente sempre diz, para pagar o aluguel, para pagar o copo d'água, para pagar o papel higiênico, tá bom?
Nós agradecemos. CEAL agradece.